Sermões evangelísticos no Velho Testamento. Tema de hoje: quando os deuses caem. Esse sermão foi pregado no Congresso Internacional Pro Fé e Ação Reformada, França, 1953. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdode. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdode no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom, e tornaram a pô-lo no seu lugar. E, levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. 1 Samuel, capítulo 5, versos 1 a 4. Estes versículos vem como uma espécie de sequela, ou epílogo, do incidente registrado no capítulo anterior. Narra um período da história dos filhos de Israel, um dos mais tristes da sua história longa e cheia de variações. Devido a seu esquecimento de Deus e a sua decadência religiosa, tinham sofrido declínio político e até militar, e tinham sido vencidos por seus velhos e tradicionais inimigos, os filisteus. Mas a narrativa nos conta que, depois de um certo período de tempo, os israelitas começaram a achar que seria bom que se livrassem do jugo destes filisteus. Por isso mobilizaram um exército e desafiaram os filisteus, chamando-os à luta. Quando os dois exércitos se confrontaram, os filhos de Israel foram derrotados. Então se reuniram e realizaram um conselho de guerra para descobrir, se possível, a causa da sua derrota. Ali alguém parece ter sugerido uma razão. Disse ele: a nossa derrota deve-se ao fato de que, em nossa pressa, nos precipitamos ao ataque aos filisteus, sem levar conosco a arca do Senhor. Vejam vocês, eles consideravam a arca como uma espécie de mascote. Se o levar consigo, provavelmente, você vai ter boa sorte, vai ter sucesso. Se for sem ele, a probabilidade é de que você sofrerá derrota. Por isso aquele orador disse: essa é a causa do problema. Fomos sem a arca do Senhor. Formemos outro exército e, desta vez, levemos conosco a arca. Se tão somente fizermos isso, forçosamente teremos sucesso e venceremos os filisteus. Foi o que os israelitas passaram a fazer. Reuniram outro exército, levaram junto a arca e avançaram, e desafiaram os filisteus. Mas vocês se lembram do que aconteceu. Não somente foram derrotados, seu exército foi completamente destroçado. Não somente isso, os filisteus capturaram a arca da aliança do Senhor e a levaram consigo. Pois bem, estes 4 versículos que vamos examinar nos dizem o que aconteceu depois disso. E aqui está o que nos é dito. Quando os filisteus capturaram a arca do Senhor, não a destruíram. Eles disseram: afinal, ela é muito valiosa. Trouxe muitas vezes grande sucesso a estes israelitas, e pode chegar o dia em que ela será de muito grande ajuda para nós. Por isso resolveram levar a arca do Senhor e colocá-la no templo do Deus deles, Dagom. Fizeram uma espécie de homenagem ao Deus de Israel, que, pensavam eles, estava naquela caixa, na arca. Então levaram a arca e a introduziram no templo de Dagom, e a colocaram ao lado de Dagom, num aparador. Depois, tendo feito isso, puseram-se a celebrar sua grande vitória. E ao que parece, tinham toda razão para fazê-lo. Tinham vencido seus inimigos tradicionais, tinham desbaratado o exército deles, mas, acima de tudo, tinham capturado o Deus dos seus inimigos.
Aí estava ele no próprio templo deles. Ora, o mundo estava perfeito. Não havia outra coisa a fazer senão entregar-se a uma perpétua ronda de manifestações de alegria e de celebrações. E foi o que começaram a fazer. Entretanto, depois lemos essa história extraordinária. Na manhã seguinte, o guarda do templo de Dagon, ao fazer algo como uma ronda rotineira, não esperando encontrar nada errado, para seu espanto e assombro, viu que o deus deles, Dagon, tinha caído ao solo, bem debaixo da arca do Senhor. Não pôde entender o que houve. Era algo inesperado. Contudo, disse ele, acidentes acontecem nas sociedades mais bem ordenadas. É certo. Somos informados de que ele pegou Dagon e tornou a colocá-lo no aparador, ao lado da arca do Senhor. E ele e o resto do povo passaram, mais uma vez, as suas celebrações da vitória e as suas manifestações de alegria. Todavia, diz-nos o texto que na manhã seguinte, este homem entrou outra vez no templo e, para sua consternação, não só viu que aquele Dagon tinha caído por terra bem debaixo da arca do Senhor, mas também, desta vez, ambas as mãos de Dagon e sua cabeça tinham sido cortadas e estavam sob o limiar. De Dagon só restou o tronco. Bem, essa é a história. Alguém poderá ser tentado a perguntar: que é que essa história do Velho Testamento tem a ver conosco? Que é que ela nos diz? Qual é a sua relevância para a nossa situação atual e para as condições em que nos encontramos? Bem, quanto a mim, eu vejo nessa história uma grande, importante e vital lição para a igreja cristã na presente hora. Pois, afinal de contas, que é esta história? Certamente nada mais é que um relato da religião no estado de decadência. Fala da religião e do Deus dos cristãos aparentemente derrotados e arrasados pelo inimigo. Esse é o quadro. É Deus e a causa de Deus aparente e completamente arrasadas pelo grande e tradicional inimigo. O inimigo é totalmente triunfante e alegra. Esse é o quadro. Num qualificado congresso como este, não preciso tomar tempo para fazer aplicação detalhada desta descrição. Mas é interessante notar que é uma descrição e um relato da presente situação, quase que nos menores e mais minuciosos detalhes. A Igreja de Deus tem sido confrontada pelo ataque dos filisteus de maneira feroz e cruel por mais de um século. A forma que os filisteus tomam nem sempre é a mesma. Às vezes é uma forma puramente militar, como aconteceu naqueles dias, há muito tempo, na história dos filhos de Israel. Mas nem sempre a forma é essa. Os filisteus podem assumir muitas aparências, manifestam-se numa grande variedade de formas. Durante os passados 100 anos, mais ou menos, os ataques dos filisteus à Igreja de Deus e ao próprio Deus e a seu Cristo têm tomado as seguintes formas. Primeiramente, acima de tudo, no que diz respeito aos seus assaltos, gostaria de colocar o conhecimento e entendimento intelectual. Todos nós estamos familiarizados com o fato de que um dos maiores ataques feitos contra a Igreja e contra a Bíblia, bem como contra a causa geral de Deus, tem sido o ataque vindo da filosofia. Durante mais de 100 anos, as pessoas têm tido a tendência de pôr de lado a revelação e de colocar em seu lugar a filosofia. Já não creem na palavra de Deus inspirada, singularmente inspirada e inerrante. Acreditam no pensamento humano, na razão humana, no entendimento humano, na especulação humana. Este ataque tremendo segue a linha da filosofia. Mas não está limitado a isso. Há um ataque dos filisteus na forma de ciência. Está bem próximo dos 100 anos agora, desde quando Charles Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies, em 1859. Para a pessoa comum, esse livro não somente atacou a Bíblia, mas também abalou e destruiu, uma vez por todas, a base e o fundamento da fé cristã. O homem comum
toma o ponto de vista de que o conhecimento biológico realmente faz com que a fé pareça ridícula. A Bíblia foi demolida. O ataque filisteu assumiu também uma forma sociopolítica. Tornou-se corrente a ideia de que o homem e sua situação no mundo podem tornar-se perfeitos por meio da legislação social, da lei do parlamento, minorando os erros e males e abrandando o sofrimento. Tudo o que era necessário era que educássemos o povo. E se fizéssemos isso, logo ele baniria a guerra. As pessoas começariam a amar uma às outras e fariam deste mundo um paraíso. A história diria: e viveram felizes para sempre. Assim é que os filisteus fizeram essa investida contra o povo de Deus, contra o próprio Deus e contra a sua causa. E sejamos francos e honestos. Se examinarmos esta situação, talvez na superfície possamos muito bem chegar à conclusão de que os filisteus modernos conseguiram tanto sucesso como seus protótipos da antiguidade. De fato, os nossos contemporâneos acreditam que realmente demoliram a igreja e a causa cristã. O inimigo parece ser triunfante ininterruptamente. A secularização geral da vida parece quase completa. O inimigo parece universalmente triunfante. Contudo, a comparação não termina aí, pois é evidente que o filisteu moderno é virtualmente idêntica ao antigo. Ele repete as ações do filisteu antigo até aos mínimos detalhes. Permita-me mostrar-lhes o que estou querendo dizer. Já lhe salientei que quando aqueles velhos filisteus capturaram a arca do Senhor, não a destruíram. Disseram: não, vamos colocá-la no templo de Dagon, de modo que, se virmos que podemos usá-la, podemos tirá-la do aparador e utilizá-la. E depois de usá-la, a devolveremos ao seu lugar. Nunca se sabe quando ela poderá ser útil, disseram eles. Relegaram-no aos fundos, mas não a destruíram. Só a puseram ali, onde poderiam pegá-la, usá-la e colocá-la ali de volta quando quisessem. Sugiro-lhes que os filisteus modernos têm feito precisamente a mesma coisa. O homem moderno realmente deixou de crer em Deus e na religião. E, todavia, note-se, ele não acabou com a religião inteiramente. Não. Em muitos países, ele tende a fazer hoje o que os filisteus antigos fizeram. Ele faz uso da religião quando convém ao seu propósito e quando se sente inclinado a fazê-lo. Muitos, em todo caso, na Grã-Bretanha, que nunca vão a um lugar de culto no domingo, ainda gostam de casar-se na igreja. Gostam que seus filhos sejam crismados, embora eles próprios nunca vão a um local de culto, e gostam que se realize um serviço religioso nos funerais. E se caso se está travando uma grande guerra e o Exército Nacional sofre várias derrotas, o governo convoca o povo para um dia nacional de oração, assim chamado. Ou se é realizada a coroação de uma rainha ou de um rei, acham necessário ter um serviço religioso. Embora não creiam mais nisso, creem em mantê-lo em algum lugar nos fundos, onde podem apanhá-lo, usá-lo, empregá-lo quando lhes convém. E depois podem colocá-lo de volta quando acham que não precisam mais dele. Prestam à religião e a Deus um tipo de culto de lábios, um respeito geral, sem realmente crerem nisso, sem que realmente estejam prestando culto a Deus. É essa, sugiro, a situação na hora presente. Essa tem sido mais ou menos a situação, falando em termos gerais, durante o século atual. Aí estão os filisteus, ao que parece universalmente vitoriosos, e a causa de Deus e a igreja de Deus parecem estar num estado de abjeta derrota e miséria. Ora, a grande interrogação é: que é que este incidente bíblico tem para nos dizer numa época e numa situação como estas? Bem, graças a Deus, ele tem muita coisa para nos dizer.
Antes de eu passar uma exposição positiva desta mensagem, permitam que eu lhes pergunte de passagem: por que você acha que Israel sofreu essa derrota? Por que foi que o povo de Deus teve que ser derrotado dessa forma e ser aparentemente destroçado pelos filisteus? Essa questão é muito importante. É uma das mais urgentes questões com que se defronta a igreja atual. Se vocês se contentarem com a resposta geralmente dada pelas grandes denominações religiosas em praticamente quase todos os países, vocês acreditarão que a causa da derrota de Israel encontra-se na força, no poder e no brio dos filisteus. Essa é a explicação que em geral nos dão. Irmãos, dizem seus representantes, não devemos ficar desanimados. Hoje a igreja cristã está enfrentando um inimigo tal como os nossos pais dificilmente tiveram que enfrentar. Nossos pais não tiveram que enfrentar a competição com um mundo altamente organizado para o prazer e para os interesses seculares. Nossos pais não tiveram que competir com o automóvel, não tiveram que competir com o cinema, com o rádio e com a televisão, e com todas estas outras coisas que estão atraindo e afastando as pessoas da casa de Deus. Essa é a causa do problema. E por cima disso tudo, eles acrescentam: o homem moderno tem alto grau de educação, frequentou o colégio e a universidade. Somos confrontados por este inimigo poderoso. E a ideia dada é que a igreja foi derrotada. E parece estar no estado de fracasso hoje por causa do poder e da capacidade dos filisteus. Mas eu desejo dar-lhes o meu parecer de que essa explicação é completamente falsa. Era falsa nos tempos do Velho Testamento e é igualmente falsa hoje. Tornem a ler a história dos filhos de Israel e invariavelmente verão que quando eles eram derrotados, nunca foi devido à força dos inimigos, sempre foi devido à sua própria fraqueza interna. Quando os filhos de Israel estavam em boas relações com Deus, sempre venciam os seus inimigos. Mas no momento em que esqueciam Deus e se tornavam indolentes e relaxados em sua religião, e confiavam em si e em seus próprios poderes, sempre eram derrotados. Nunca era a força dos filisteus que importava. Era sempre a força ou a fraqueza de Israel. Um pouco mais adiante, neste livro de Samuel, vocês verão que apenas 2 homens, Jonatas e seu pajem de armas, ou escudeiro, derrotaram um grande exército de filisteus. Sim, 2 homens. Nos filisteus havia a mesma força. Sim, mas a mudança estava na força de Israel. A mesma verdade prevalece hoje. Quando Israel era vencido, era sempre porque Deus permitia que fosse vencido. Israel dava as costas a Deus, não obedecia a Deus e não confiava em Deus e em seu poder. E toda vez que se recusava a confiar em Deus e em seu poder, Deus o deixava entregue a si mesmo, simplesmente para lhes mostrar e lhe ensinar que era seu povo e que sem ele não podia fazer coisa alguma. Estou profundamente convencido de que a única real explicação do estado em que se encontra a igreja cristã hoje, em dia, é a mesma. A tragédia é que muitos segmentos da igreja cristã não reconhecem isso. Eles acham que o estado em que o mundo se encontra se explica a situação deles. Atribui seu fracasso ao fato de as pessoas estarem ligadas aos carros, ao rádio, ao cinema, à televisão e a outras coisas que mantêm o povo longe da casa de Deus. Nossos pais e nossos avós, dizem eles, nunca tiveram que enfrentar um inimigo tão poderoso. O mundo nunca foi tão forte e tão altamente organizado em sua oposição a Deus e à sua igreja. Mas isso é inteiramente falso. O mundo sempre se opôs à igreja. E os homens sempre encontram meios e modos de divertir-se, de achar razões para não frequentarem a casa de Deus. As formas que os prazeres e as diversões tomam mudam de época em época. Mas a inimizade do homem natural contra Deus nunca muda. Não há variação no mundo. O mundo sempre está contra nós. Sendo assim,
Onde está a variação? Estou sugerindo que está na própria igreja, e que a igreja está em sua presente condição de fraqueza e de falta de poder, porque repetiu o erro dos filhos de Israel da antiguidade. Temos confiado em nós mesmos, em nossas capacidades, em nossos poderes e em nosso entendimento. E eu creio que Deus nos abandonou, deixando-nos entregues a nós mesmos, para nos ensinar esta lição vital e da máxima importância. A igreja cristã esqueceu que é a igreja de Deus e que, sem Ele, nada pode fazer. Ela tem confiado na cultura e no conhecimento, no entendimento e na organização. Ela multiplicou as suas instituições. Ela tem organizações para jovens, para pessoas de meia idade, para idosos. E tem irmandades femininas, irmandades masculinas, organizações culturais. A igreja acredita que ela própria, por seu próprio poder, pode perpetuar sua vida. Esqueceu a oração. Esqueceu a sua completa dependência de Deus. E, portanto, eu acredito que a verdadeira explicação da presente situação é que Deus nos está ensinando esta lição vital e sumamente importante. Ele nos está chamando de volta a si e a nossa dependência do seu poder. E estou certo de que tenho razão quando digo que, enquanto não pusermos fim à nossa autoconfiança, não importa a forma que tome, enquanto a igreja não se comprimir sobre os seus joelhos, não der cabo do seu poder e da sua capacidade, e não buscar Deus para obter o seu poder e o vigor do Espírito Santo, enquanto não acontecer isso, estou certo de que o declínio continuará e até aumentará. Quando a igreja se encontra num estado de eclipse e de aparente derrota, sempre é porque esqueceu quem ela é. Esqueceu sua confiança em Deus, sua dependência de Deus, e passou a confiar em sua loucura, em sua capacidade e em seu brilho. Essa, para mim, é a lição mais importante. Mas, graças a Deus, este incidente nos dá também uma certa dose de conforto. Posso expressar brevemente isso para vocês fazendo uma pergunta. O que é que Deus faz num tempo como esse, na história da sua igreja? Bem, esta antiga história responde essa pergunta. A primeira coisa que Deus sempre faz, em ocasiões como essa, é que Ele rompe nossas barreiras e irrompe nossos planos e arranjos e os transtorna. Examinem a velha história. Observem aqueles filisteus. Eles tinham vencido os seus inimigos, tinham destroçado o exército deles, tinham capturado o seu Deus. E, como eu disse, eles achavam que o mundo era perfeito e que nada poderia frustrá-los novamente. Mas, justamente, quando eles se congratulam e acreditam que têm à sua disposição um mundo perfeito, as coisas começam a dar errado. O tal homem entra no templo de Dagon e vê Dagon no chão. Fica transtornado. Algo deu errado. Ele levanta Dagon e o coloca de novo em seu lugar. Está tudo bem, diz ele. Vamos em frente. Mas Dagon cai de novo e finalmente é destruído. Vejam nesse velho quadro uma perfeita descrição e um perfeito delineamento do que vem acontecendo neste século XX. Fica a me perguntar se vocês têm visto dessa maneira particular a história do século XX. Lá estava o mundo, no fim do século XIX, cheio de confiança e de otimismo, acreditando que o homem, como fruto do seu conhecimento, do seu desenvolvimento, da sua evolução e do seu progresso, estava realmente a ponto de entrar numa espécie de paraíso. O século XX haveria de ser o século mais grandioso de toda a história. A guerra seria banida, haveria paz universal porque o homem era agora, por demais, inteligente para brigar. Estávamos entrando na fase perfeita da história da humanidade. E Deus, como digo, foi relegado a uma prateleira. Mas, o que aconteceu? Bem, não adentramos muito este presente século antes de as coisas começarem a dar errado. Muitos de nós, na verdade a maioria de nós presentes nesta conferência, lembramos um dia
em 1911, em que lemos em nossos jornais aquilo que foi chamado Crise de Marrocos. Parecia haver a possibilidade de uma guerra com relação a Marrocos, na realidade entre a Inglaterra e a França, de um lado, e a Alemanha, do outro. Mas nós dizíamos, impossível! Isso não pode acontecer no século XX. E a crise passou. Dagon tinha caído, mas nós o levantamos e prosseguimos. Depois houve um dia, em 1912, em que o mundo inteiro ficou estonteado ao ler em seu jornal a notícia do naufrágio de um navio realmente extraordinário no Atlântico. Afirmava-se que era o único e lhe deram o nome de Titânico. Dizia-se que esse navio era a suprema realização da ciência. Foi descrito como um navio insubmersível. O homem tinha progredido e se desenvolvido tanto que tinha construído um navio que absolutamente nada poderia levá-lo ao fundo. O navio insubmersível. E aquele navio insubmersível ia navegando através do Atlântico numa tarde de domingo, com a banda executando sua música de jazz e as pessoas se divertindo, celebrando a suprema realização da ciência. Então começaram a chegar mensagens advertindo que havia um iceberg por perto. Mas que é um iceberg para um navio insubmersível? Era algo que deveria ser ignorado e que até fazia rir. O navio continuou navegando rumo ao porto almejado. De repente houve aquele estrondo terrível. O navio se chocava com o iceberg e logo afundou, com uma terrível perda de vidas. Nosso mundo foi abalado novamente. Dagon tinha caído mais uma vez. Mas está tudo bem, dissemos. Acidentes acontecem de vez em quando. Devolvamos Dagon a seu lugar. Prossigamos. E entremos neste paraíso. E fomos avante. Em agosto de 1914, a guerra que dizia ser impossível para homens modernos, cultos, esclarecidos, começou de fato. Está tudo bem. Era o que nos diziam. Certamente há uma guerra, mas é a guerra para acabar com as guerras. É a última guerra. Ela introduzirá a era do homem comum, da democracia perfeita. Finalmente a guerra acabou e nos disseram que afinal realmente podíamos começar a gozar a vida. Tudo parecia estar perfeito. Mas não durou muito. Dagon continuava caindo. Greves, problemas e dificuldades industriais surgiram. E então começamos a ouvir falar de algumas novas filosofias, o fascismo, etc., que pareciam estar levando o homem de volta à selva. Parecia incrível, mas Dagon estava caindo constantemente. O nosso mundo perfeito, o nosso paraíso estava começando a sossobrar. Mas não podíamos acreditar nisso. Chegamos então à década de 1930 e aos preparativos para outra guerra. Mas a humanidade continuava dizendo: isso não pode acontecer, é impossível. Não pode ocorrer duas guerras mundiais dentro de um quarto de século. Isso não pode ter lugar. Não vai acontecer. Não obstante, a guerra teve início em setembro de 1939. Contudo, de novo, nos diziam: sim, Dagon caiu, mas é tudo por causa de um homem. E quando nos livrarmos dele, realmente vamos ter paz perfeita. Quando a vitória finalmente veio, o mundo ficou à espera do prometido paraíso perfeito, da felicidade perfeita. Chegara por fim o século XX. Mas vocês se lembram de que mal tínhamos ultrapassado o mês de agosto de 1945, quando certa manhã descemos, examinamos nossos jornais e vimos que uma coisa chamada bomba atômica tinha sido lançada no Japão. O mundo inteiro começou a abalar-se e a estremecer. E daí em diante não parou de estremecer. Parece que a paz não vem nunca mais. Nunca se vai entrar no paraíso. Embora pensemos que tudo está perfeito, Dagon continua caindo. As coisas continuarão dando errado. É isso que tem acontecido. Para mim só há uma explicação disso tudo. O Deus que ficou lançando Dagon ao chão está perturbando a nossa vida. Ele não permite que os homens desfrutem a vida separados dele. Sua palavra nos diz: os ímpios não têm paz, disse o Senhor. Isaías 48, verso 22.
Ele rompe sobre nós, ele nos interrompe, ele intercepta os nossos planos, ele nos abala, nos perturba, nos transtorna. E o que estou dizendo não é verdade só sobre as nações, é igualmente verdade sobre os indivíduos. Conheci muitos homens que riam da religião e que se diziam capazes de criar uma vida perfeita para si, absolutamente sem Deus. Muitas vezes eu vi um homem desse tipo tendo aparente sucesso com sua esposa e com seus filhos, em sua profissão ou em seu negócio, e tudo parecia perfeito. Entretanto, de repente, esse homem sofreu o primeiro ataque de angina. Sofre aquela dor terrível que o coloca face a face com a morte, e o seu mundo começa a abalar-se. Seus planos vão por água abaixo, tudo vai mal. A explicação continua sendo a mesma. Contudo, permitam que eu me apresse para a segunda coisa que Deus faz numa ocasião como essa. Ele sempre humilha e rebaixa os nossos deuses. Foi o que ele fez no templo de Dagom. O deus dos filisteus era Dagom, e eles o adoravam. E o que o Deus que aparentemente fora derrotado e capturado fez foi humilhar, rebaixar e finalmente destruir Dagom. Aí está, de novo, algo que certamente todos nós deveríamos ser capazes de ver claramente na história deste século XX. Não vejo nada neste século, exceto a prova de que Deus está humilhando e rebaixando os nossos deuses. Que é que ele tem feito? Vejamos isso desta forma. Que deuses temos adorado? Vou lembrar-lhes alguns deles. O Deus da educação. Não me entendam mal, eu acredito na educação, dou graças a Deus por ela. Penso que ela é um direito de toda criança que nasce neste mundo. Sim, mas nem da educação vocês devem fazer um Deus. E a humanidade fez do conhecimento e da educação um Deus. Mas qual foi o resultado? Bem, na Grã-Bretanha, um dos maiores problemas, e acredito que isso é uma verdade a respeito de todos os demais países, é o que chamamos delinquência juvenil. Esse mal está aumentando. Os nossos filhos, mais bem educados que nunca antes, no sentido de se tornar um problema maior do que jamais foram. A educação não resolve o problema. Não somente isso. Há este terrível problema da embriaguez, que eu acredito que é um agudo problema neste país, a França, bem como noutros países. Os problemas da bebida, da imoralidade, da infidelidade, das separações e do divórcio, do colapso do casamento e das coisas sagradas da vida, tudo o que se vê na altamente educada democracia da qual nos gabamos em todos os nossos países. O homem acreditava que a educação resolveria os seus problemas. Fez dela um Deus, e o seu Deus está sendo humilhado diante dos seus olhos. Coisa igual ocorre com o Deus da política e com a crença na capacidade dos homens de, por meio da legislação, resolver os seus problemas. Com toda a nossa política e nossas conferências internacionais, com todos os nossos demais esforços e arranjos, é claro e óbvio que não estamos conseguindo resolver os problemas da humanidade, quer no nível nacional, quer no internacional. E os nossos políticos, que nos inclinamos a quase adorar no último século, estão desacreditados perante as massas do povo. E a mesma coisa sucede verdadeiramente com esse outro Deus, a ciência. Este Deus ciência que tantos adoram é, num sentido, o nosso maior problema na presente hora. No entanto, em última instância, suponho, o supremo Deus que o homem tem adorado nos últimos 100 anos é o próprio homem. O homem adora a si mesmo. Por isso, ele disse que Deus não é necessário. O homem fez uma imagem de si mesmo e se inclinou diante dela. O que aconteceu? Este século XX nos ensinou a verdade sobre o homem. Que é o homem? Bem, observem Belsen e Buchenwald. Examine os campos de concentração existentes na Rússia hoje. Observe os homens lançando bombas sobre mulheres e crianças inocentes e provocando a sua destruição. O homem é isso. Pense no homem que invade e deliberadamente destrói a vida e o lar de outro homem casado. O homem é isso.
Diariamente os jornais expõem diante de nós a humilhação do Deus homem. Ele está sendo posto por terra, e está sendo humilhado e rebaixado diante dos seus adoradores. Essa é a segunda coisa. A última coisa que pretendo mencionar é que Deus, nesse templo de Dagon, não se limitou a interferir e a transtornar dessa forma os arranjos feitos e a humilhar o seu Deus. Fazendo isso, ele estava anunciando e pronunciando juízo. Ele estava advertindo os filisteus de que não podia ser tratado dessa maneira. Ele estava manifestando o seu poder. Ele estava mostrando a eles o que se propunha fazer. Estava pronunciando juízo sobre os filisteus e sobre os israelitas ao mesmo tempo. Não preciso reter vocês com isso. Certamente, se há uma coisa que deveria estar claro para toda a humanidade neste século, mais claro do que qualquer outra coisa, é que Deus está pronunciando juízo sobre a humanidade. Não há outra explicação adequada das duas guerras mundiais, senão justamente essa. O que eu vejo nas duas guerras mundiais, gostaria de expressar desta forma. Deus está se dirigindo aos homens, isto é, ao mundo. Ele lhes está dizendo: vocês afirmavam que podiam criar um mundo perfeito sem mim. Afirmavam que me haviam ultrapassado de tal maneira que podiam levar tudo adiante sem mim. Vocês diziam que eu não sou necessário. Relegaram-me ao céu. E eu deixei que vocês vissem o que são e o que vocês fizeram da vida quando tentaram viver sem mim. Estou deixando que vocês colham as consequências do seu pecado. Estou mostrando a vocês que o pecado sempre é seguido pela destruição. E que estas duas guerras são apenas figuras e ilustrações no campo da história do juízo final imposto ao homem por meu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Assim como o dilúvio foi uma predição do juízo final, e como o fim sofrido por Sodoma e Gomorra continha igual profecia, assim também todos os juízos de que falam as Escrituras apontam para este juízo final. Tudo o que está acontecendo neste século aponta igualmente para o juízo de Deus sobre o homem rebelde e anuncia a destruição final de todos quantos não se submetem a ele. Muito bem, à luz disso tudo, que mensagem eu e vocês temos para pregar neste mundo moderno e para o homem moderno? Nossa mensagem para eles só pode ser uma mensagem de juízo. Temos de dizer-lhes que Deus continua sendo o mesmo Deus, o Deus que confrontou os filhos de Israel com o Monte Ebal e com o Monte Gerizim, o Deus que disse que ou ele abençoa ou então amaldiçoa. Devemos proclamar que se o homem neste mundo quer conhecer bênção e ser abençoado por Deus, precisa reconhecer e crer nestas coisas que Deus revelou há muito tempo no templo de Dagon. Deus é o Deus vivo. O erro cometido pelos israelitas e pelos filisteus foi pensar que Deus era alguém que podia ser levado por aí numa arca, numa caixa. Essa era a concepção que eles tinham de Deus. Os israelitas tinham esquecido tudo sobre ele. Correram para a batalha sem levar a arca. Ah, disseram, esse foi o erro. Se tão somente levássemos Deus conosco, teríamos sucesso. Deus era alguém que eles podiam manejar. E obviamente os filisteus pensavam a mesma coisa. Eis, porém, o que Deus lhes ensinou ali, no templo de Dagon, que ele era um Deus vivo. Não é um Deus que pode ser levado para lá e para cá pelos homens. É o Deus em cuja mão o homem está, o Deus vivo, o onipotente, o eterno, o todo-poderoso. Quando você pensa que ele foi derrotado, ele está ativo. Quando você pensa que o tem cativo, ele põe abaixo o seu Deus. Ele é o Deus que não pode ser restringido, é ilimitável, absoluto, eterno, o Deus vivo. Oh, sim! Mas é igualmente importante lembrar que ele é o único Deus. Os filisteus achavam que lhe estavam prestando homenagem, colocando ali no aparador, ao lado de Dagon. Eles diziam, ele é um Deus entre os deuses. Ele é como o nosso Deus Dagon. Coloquemo-lo ao lado de Dagon. Pensavam que ele era um entre muitos deuses. Mas ele lhes demonstrou, no próprio templo de Dagon, que ele é o único Deus.
não partilharia o aparador com Dagon, nem com nenhum outro deus. Ele quer o lugar inteiro para si. E se você puser algum deus ao lado do Deus vivo, ele o atirará para baixo, ele o silenciará, ele é o único Deus. Não importa que Deus você tente pôr ao lado dele, ele não o tolerará. Ele é um Deus zeloso, é um Deus totalitário, é um Deus absoluto. Não terás outros deuses diante de mim, diz ele. E se você fizer outros deuses, ele os destruirá. Se fizer um deus do fascismo, ou do nazismo, ou do comunismo, ou de qualquer outro credo político, ele com absoluta certeza o destruirá. Se você fizer do seu país, ou do seu amor pelo seu país, ou da sua raça ou nacionalidade o seu Deus, esse receberá o mesmo destino. Se você puser a sua mulher ao lado de Deus em sua vida como o seu Deus, não fique surpreso se as coisas andarem mal. Se você puser o seu marido, se puser os seus filhos, se puser o seu conhecimento, se puser seja o que for ao lado de Deus em sua vida, ele o destruirá. Ele nos chama para que o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Ele quer estar no trono da nossa vida. Ele quer ser o centro do nosso ser. Ele quer ser a nossa total lealdade. Ele não compartilhará o nosso amor com ninguém e com coisa alguma. Ele é o único Deus, como também é o Deus vivo. E finalmente, ele nos ensinou que devemos aproximar-nos dele da maneira que ele indica. Leiam a história do Velho Testamento e verão que os israelitas e os filisteus sofreram e foram punidos quando manejaram erradamente esta arca de Deus. Era preciso manejá-la do jeito de Deus. Pois bem, isso é igualmente verdade hoje. Se realmente quisermos ser abençoados por Deus e conhecê-lo, temos então que ir à presença dele da maneira que ele próprio determinou. E há somente uma maneira. É ir por meio daquele que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há só um modo de entrar no lugar santíssimo. É pelo sangue de Jesus. Não há como ir a Deus e ser abençoado por ele, a não ser reconhecendo que somos pecadores desamparados, sem esperança, condenados, sem nada que nos recomende. E que temos que ir à presença de Deus como súplices e mendigos, nada pedindo senão que a morte do seu Filho unigênito cubra os nossos pecados e que a sua ressurreição nos justifique. Meus amigos, a nós é confiada esta gloriosa mensagem. O nosso Deus não foi derrotado. Ele continua a ocupar o trono e destruirá todos os seus inimigos. Contudo, aprendamos especialmente esta vital lição para nós. Se formos abençoados por ele em nossa vida individual e em nossas igrejas, não confiemos em nós mesmos, em nosso conhecimento e em nosso entendimento, em nossa filosofia, em nossos argumentos, em nossas instituições. Temos que ir à presença dele em nosso desamparo e receber a plenitude do seu Santo Espírito. É somente quando formos revestidos do poder pelo Espírito Santo que poderemos enfrentar e desafiar o homem moderno e lhe pregar esta mensagem de maneira tal que o convenceremos do seu pecado e o levaremos ao arrependimento e à contrição. E faremos com que ele se converta ao seu Jesus Cristo, o único que pode salvá-lo. Queira Deus conceder-nos o entendimento necessário para que compreendamos esta nossa total dependência da demonstração e do poder do Espírito de Deus.